Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós e conosco permaneça para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Na semana passada, um cafezinho, porque está bem frio hoje, né? Está bem gelado aqui. Mas vamos lá. Na semana passada, nós falamos sobre o mistério e o ministério da reconciliação, né? E que não basta a compreensão racional, não basta a compreensão racional da graça, né? Da reconciliação, e que é necessário o agir do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que esse ato maravilhoso de Deus, que foi querer se reconciliar com o mundo, comigo e com você, fosse compreendido, né? Esse mistério e o ministério da reconciliação, ele só pode ser plenamente compreendido se houver razão e coração, né? Sem isso, sem o coração, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não vamos compreender nunca, né? Então, eu até, não talvez com essas palavras, mas na aula passada eu disse que todo o meu esforço, né, todo o meu empenho para transmitir, para explicar, para falar sobre o ministério e o mistério da reconciliação, eram inúteis sem o agir do Espírito Santo sobre nós, né? E nós terminamos a aula com uma oração, né? Uma oração. Porque o nosso intelecto, as informações que nós recebemos, elas precisam ser trabalhadas em nós pelo Espírito Santo de Deus, para que alcance o nosso coração e aí sim, verdadeiramente, mude o nosso viver, mude a nossa essência, né? Bom, irmãos, dando sequência ao nosso curso sobre as cartas paulinas, 2 Coríntios, hoje nós pretendemos falar sobre a questão, né, depois de Paulo ter explicado a graça, o mistério da reconciliação, vamos falar que ele traz, né, o tema jugo desigual. E eu vou dizer que há uma compreensão equivocada sobre jugo desigual que acaba permeando praticamente boa parte das igrejas evangélicas. É uma compreensão equivocada sobre jugo desigual. E é isso, nós vamos abordar essa questão hoje, né? E também pretendemos falar sobre o que Paulo superou lá em Coríntios. Então, o alvo da nossa aula de hoje são os capítulos 6 e 7. Esse é o planejamento, mas a gente acaba, às vezes, trabalhando alguns pontos, passando um pouco mais de atenção a determinadas situações, e aí o tempo corre, né? Então, eu me propus a não gravar aulas que passem de 40 minutos, tá? Então, pelo meu cronômetro, pelo meu reloginho aqui, se a gente começar agora, a gente vai aí seguir aí 40 minutos de aula, 5 minutos dessa introdução e 40 minutos de aula. Então, vamos lá. Eu vou projetar a tela e vamos, então, ver o que temos para hoje.
Bom, como eu disse, semana passada falamos sobre a reconciliação, né? Provém do verbo grego katalasso. Esse katalasso significa mudar de inimizade para amizade, né? Então, nós trabalhamos essa questão e agora nós vamos entrar aqui no capítulo 6 e eu chamei a atenção, quero corrigir, né? Tava a referência no versículo na aula passada estava errada e a referência correta é essa que a gente colocou aqui agora, tá? Vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Queridos, nós vamos ouvir o que o reverendo Augusto Nicodemos diz sobre julgo desigual. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos ver esse vídeo agora aqui. O julgo desigual é proibido. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, entrando pelo capítulo 7. Não os ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Agora, nós temos que entender o que é esse julgo desigual, que o apóstolo Paulo fala. Eu sei que boa parte das pessoas interpreta julgo desigual como uma referência ao casamento. Só que não é isso que Paulo está dizendo ali. Paulo estava se referindo ao fato de que os coríntios estavam aceitando na comunidade deles, e inclusive dando oportunidade a falsos apóstolos e falsos profetas que pregavam um outro evangelho. O que ele está dizendo é, não se prendam a estes incrédulos, a estes falsos mestres, num jugo desigual. Jugo é uma canga que se colocava no pescoço de um boi e é a mesma canga para juntos puxarem ou um arado ou uma carroça. Agora imagine você colocar na mesma canga um boi grande, forte e um bezerrinho, ou um boi velho, fraco. É um jugo desigual, não vai para frente. Não vai para frente. Então, é nesse sentido que a Escritura diz, não se ponha em jugo desigual com os incrédulos. O contexto mostra que Paulo estava falando da igreja receber falsos profetas e se colocar debaixo da autoridade deles. Por isso, extrapolar isso, ou esse princípio, para as outras áreas, tem que ser feito com muito cuidado. Eu diria que, com relação ao casamento, essa passagem, no mínimo, diz que é totalmente desrecomendável, totalmente desaconselhado. Eu não colocaria na categoria de pecado se um homem vier a casar com uma mulher que seja descrente. Mas eu colocaria na categoria daquelas coisas em que a pessoa está se arriscando e que está tentando a Deus, porque a Bíblia adverte das consequências e dos dissabores que uma pessoa vai passar. Tanto é que nós conhecemos, né, tantos e tantos casais que são, um é crente e o outro é descrente, e do sofrimento que o crente passa, né? Sofrendo sozinho, ora sozinho, criar os filhos sozinhos, vai para a igreja sozinho. Então, é totalmente não recomendável. Então, eu mesmo não faço casamento de crente com descrente. Eu desrecomendo. Mas eu não chegaria a colocar na categoria de pecado, né, direto contra Deus. Até porque, como eu disse, aquela única passagem, ela não foi aplicada ao casamento diretamente pelo apóstolo Paulo, mas à situação da igreja e dos falsos profetas.
Bom, queridos irmãos, então nós vimos aqui o que o reverendo Augustus Nicodemos falou sobre esta passagem que está agora projetada na tela. Não se refere a casamento. Quando Paulo está dizendo, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Nós vamos entender quem é o reverendo Augustus Nicodemos. É uma grande autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a primeira igreja de missão que chegou em nosso país, através do reverendo Ashbel Green Simonton, um missionário americano que veio para o Brasil em 1856, né? E aí ele fundou aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, fundou igrejas, oriundo desse trabalho, outras igrejas foram fundadas, presbitérios. Essa igreja, ela tem uma característica diferente da IPU, que é descendente da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja um pouco mais conservadora em alguns aspectos. Mas o que a gente olha é a sinceridade do pastor, do teólogo, do profissional. Nós temos esse vídeo, duas partes. A primeira parte, ele deixa bem claro o que ele pensa. Ele deixou bem claro. Então, como o apóstolo Paulo, em uma passagem diz, digo eu, não, Senhor, o reverendo Nicodemos foi na mesma direção. Digo eu, não, Senhor. A segunda parte do vídeo, ele dá a opinião dele. Ele fala, para mim, eu não recomendo que crente case com descrente e eu não faço. Foi a opinião dele. Ele deu a opinião dele. Ele disse, ele não faz. Mas ele disse, dizer que isso é pecado, eu já não vou nessa direção. Porque a primeira parte, ele é bem claro. Paulo não estava falando de casamento quando ele fala não se coloquem em jugo desigual. Tá? Então é muito interessante porque ele tem uma posição contrária ao casamento de crente com descrente. Ele disse que ele não recomenda e ele foi até além. Ele disse, eu não faço um casamento de crente com descrente. Posição que eu não compartilho, né? Eu não compartilho. Porque Paulo fala que o marido ele é santificado, né? Pela mulher e a esposa santificada pelo marido, né? Eu conheço histórias, e muitas, não é uma nem duas, de mulheres que oraram anos pela conversão do esposo, e o esposo se converteu e serve ao Senhor ao lado da mulher, como esposas que se converteram depois de muitos anos. Mas, como disse o reverendo Nicodemos, viveram os dissabores de um casamento com um descrente ou uma descrente. E isso é inegável. Isso é inegável, inegável. Nós não temos como negar. Quando um crente casa com uma descrente, ou uma descrente casa com um descrente, há muitos dissabores, muitos desafios, muitas dificuldades. Mas quando a vitória chega, também é uma alegria imensa. Então, eu não deixaria de casar uma pessoa que é da igreja e está casando com um descrente. Porém, eu faria os inúmeros alertas, recomendações que a Bíblia me obriga a fazer, mas respeitando a decisão do casal, né? Então, nesse ponto, eu discordo do reverendo Augustus Nicodemos
não da opinião dele, porque ele, como pastor, ele está no direito dele de dizer, eu não faço. Eu faria. Agora, o que eu gostei do reverendo Nicodemos é a sinceridade dele quando ele aborda biblicamente e teologicamente o texto bíblico. Veja bem, ele não usa o texto bíblico para defender uma posição pessoal dele. E é isso que é muito importante quando damos estudos bíblicos, quando pregamos, é separar a nossa posição pessoal do que realmente o texto está dizendo. Então, primeiro ponto. Vimos aí, né, a explicação do reverendo Nicodemos sobre o que Paulo estava dizendo com o jugo desigual. E a posição dele, que alguns seguem, outros não, como é o meu caso. Mas vamos lá. Então, o que se entende por jugo desigual aqui em 2 Coríntios 6,14? Não se trata de casamento, mas se trata de associações que fazemos ao longo da vida, e no caso de Coríntio, como os falsos profetas. Quem eram esses falsos profetas? Isso está totalmente atrelado ao próximo capítulo que abordaremos, ou aos próximos capítulos que abordaremos mais à frente, e que já falamos um pouquinho no início do estudo de 2 Coríntios. Falsos profetas se instauraram na igreja de Corinto, e eles queriam impor sobre os coríntios o jugo da lei de Moisés. Os coríntios foram evangelizados por Paulo. A igreja foi fundada por Paulo. E aí, Paulo, claro, era um nome muito respeitado. Então, como que esses coríntios, como que esses falsos profetas, eles tentaram se infiltrar na igreja e impor a sua forma de ver o evangelho. Desconstruindo, olha, prestem atenção, desconstruindo o ministério de Paulo. Desconstruir é o contrário de construir. E para desconstruir o ministério de Paulo, eles faziam várias acusações contra o apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo defendia um Cristo, um homem que não havia sido aceito pela religião judaica. Pelo contrário, havia sido condenado e crucificado como um maldito de Deus. Que era Jesus, né? Jesus. Eu fui escrever Cristo e mudei, por isso que esse J saiu estranho aqui, né? Que era Jesus. Jesus, a quem Paulo pregava, era para muitos judeus, inclusive para a religião judaica, um marginal. Paulo era um louco que teve uma experiência no caminho para Damasco, né? E ali ele ficou louco, passou a pregar esse Jesus. Paulo, eles começaram, esses líderes, eles deturpavam a mensagem de Paulo. E dizia que Paulo havia se tornado inimigo dos judeus, inimigo de Moisés, inimigo da lei. E aí eles foram mais baixo ainda, porque depois quando Paulo vai falar das ofertas, que daqui a pouco a gente vai estudar isso também, eles diziam o quê? Que Paulo fundava igrejas e arrecadava recursos para si mesmo. Olha como jogavam
baixo essas pessoas. Então, eles queriam usurpar a comunidade de Corinto e de outras regiões também, como já vimos. E como que eles faziam isso? Desconstruindo a imagem do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo fala em jugo desigual aqui em Corinto, ele não está falando nada de casamento, irmãos. Parem com isso. Ele está falando sobre a associação que alguns de Corinto fizeram com esses falsos profetas. Então, o jugo desigual é isso. Por isso que ele vai falar, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então, é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. São as associações que fazemos com doutrinas estranhas, com práticas estranhas ao evangelho que foi pregado por Jesus e posteriormente pelo apóstolo Paulo. Tá? Então, irmãos, quando falamos aqui em 2 Coríntios sobre jugo desigual, não estamos falando de casamento. Pelo menos não era isso que Paulo estava dizendo, tá? Então, versículo bíblico sem contexto se torna um tormento, tá? Se torna um tormento. Agora, se o cristão, o crente, deve casar com quem não é crente, isso é uma posição pessoal que cada um desenvolve ao longo da vida. Uma coisa é fato, a união entre um crente e um descrente pode trazer, não que vá trazer, irmãos, não que vá trazer. Eu conheço pessoas que foram casadas anos com descrentes e foram mais felizes do que quem foi casado com crente. A experiência, a vida mostra. Mas é claro que pode trazer dissabores. Não que vá trazer. Como eu disse, eu conheço pessoas que sofreram anos orando, sozinha, buscando a presença de Deus. E o marido se converteu e foi uma bênção. Mas eu conheci pessoas que o marido era uma bênção na igreja, era uma bênção para os crentes, mas era um inferno dentro de casa na vida daquela mulher. E aí? Como explicar isso, irmãos? Como explicar isso? Então, cuidado. Cuidado. Agora, o que nós temos a obrigação de dizer é o que disse o reverendo Augustus Nicodemos no seu vídeo. Olha, esse texto não trata de casamento. Então, está errado quando alguém tenta dizer que o jugo desigual é para casamento e que o casamento entre crente e descrente é pecado. Está errado. Assim como nós precisamos entender que quando alguém toma decisão, é crente, é da igreja, participativo, tem trabalhos na igreja, tem ministérios na igreja, e resolve casar com alguém que não é crente, ele pode ter dissabores na vida. Pode ter. Mas, como eu disse, não é uma regra. Eu conheço casais que vão à igreja, os dois, o homem e a mulher,
porém, vivem dissabores piores do que casais onde um não é crente e não vai à igreja, tá? Então, muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo crente bonitinho, engomadinho dentro de uma igreja é, de fato, um homem de Deus consagrado. Nem toda irmã, com todas as vestimentas e aparatos que pede uma doutrina de determinada igreja, A, B, C ou D, é uma mulher consagrada a Deus. Tá? Então, não nos levemos pelas aparências, porque Deus olha o coração, tá? Então, vamos, por favor, desconstruir esse, como eu posso dizer, esse mito do jugo desigual. Não se aplica a casamento, tá? Então, Paulo estava dizendo outra coisa. Então, o que dizer sobre o casamento? Já disse, né? Já disse. Na prática, conheço casais, vou repetir, tá? Conheço casais que um é crente, o outro não é, e vivem felizes. O que não é crente respeita a fé do que é crente. Em trabalhos especiais na igreja, ele está lá. Quando tem uma apresentação do coral, ele vai lá ver o filho, ele vai lá ver a esposa. Quando tem apresentação de Páscoa, quando tem Dia dos Pais ou Dia das Mães, ele está lá. Respeita. Enquanto eu já conheci casais que na igreja era só aparência. Era só aparência. Dentro de casa, irmãos, como não crente sofria! Sofria a ponto de ter inveja daquele ou daquela que era casado com quem não era crente, mas que respeitava a sua fé. Então, isso tudo é um pouco relativo. Agora, é um fato. Há sempre um risco. Como todo casamento, há risco. Quando eu me caso, né, eu estou estabelecendo ali um compromisso. E eu só vou descobrir o que vai ser o meu casamento no trajeto do meu casamento. É como uma viagem, irmãos. A gente programa uma viagem, a gente ora, a gente pede a Deus a proteção para a viagem, mas é só no trajeto da viagem que a gente vai saber como vai ser a viagem. O protocolo manda o quê? Pegar o carro e levar para o mecânico para fazer uma revisão. Mecânico, olha como estão os freios, olha como está o motor do carro, olha como está a parte elétrica do carro. Todo mundo faz isso antes de viajar? Não. Toda viagem que eu vou fazer, eu levo o meu carro para uma revisão? Não. Então, eu corro o risco de ser surpreendido ao longo da viagem. Então, para um casamento, irmãos, a gente namora, a gente procura conhecer a pessoa, a gente procura conhecer a família da pessoa e a gente vai iniciar essa viagem. Eu estou diminuindo a probabilidade do fracasso. Mas eu não tenho nenhuma garantia que o fracasso não virá. Eu estou aumentando a probabilidade do sucesso, mas eu não tenho nenhuma garantia que o sucesso virá. Eu só vou conhecer ao longo dessa viagem chamada casamento. É claro que, para o casamento, a gente vai procurar eliminar o máximo de dúvidas e de risco possível. Mas eu já disse, conheço pessoas que os dois são crentes e, usando aí um dito popular, um ou outro come o pão que o diabo amassou dentro de casa. Então, cuidado. Não julgue, não aponte dedos.
tá? E jugo desigual aqui não se trata de casamento. Podemos seguir adiante? Mito desfeito, tá? Mito desfeito. Podemos seguir? Vamos lá. Olha só o que ele falou. O que é um jugo? Para vocês entenderem. Isso é um jugo. Tá vendo aí na imagem? Você põe isso aqui no pescoço de um animal, isso aqui no pescoço de outro animal, para puxar as cargas. O que é o jugo desigual? Olha só, um boi forte, um burrinho mais mirradinho. O que é um jugo igual? 2 bois com o mesmo porte, com idades parecidas, com vigor, puxando as cargas. É isso que Paulo estava dizendo, né? Ah, pastor, mas dá para aplicar ao casamento? Tá, dá para aplicar ao casamento. Você pode ter um princípio de que crente só pode casar com crente, mas o que precisa ficar claro é que Paulo não estava falando do casamento e nem condenando o casamento de crente e descrente. É só isso que eu quero mostrar para vocês, irmãos. Tá? Como disse o reverendo Augusto de Nicodemos. E ele, diante disso, exerceu a posição dele. Aí, para falar sobre casamento, eu não faço casamento de crente com descrente. É um direito dele. Eu faço. Eu faço até pela minha experiência. Eu já vi, já aconselhei, já trabalhei com casais que eram dos 2 crentes e, sabe, um deles vivia um inferno dentro de casa. E eu já também convivi com casais que um era crente, o outro não era crente, e que viviam o céu dentro de casa. Então, isso é muito relativo. Tá? Isso é muito relativo. Então, é claro, como eu disse, mais uma vez repito, se uma jovem da minha igreja vier conversar comigo, fala, pastor, olha, eu gosto, tal, mas ele não é da igreja. Eu vou falar assim, tá bom, então, minha irmãzinha, ela não é da igreja. Então, meu irmãozinho, vamos conversar. O que pode acontecer? O que você pode viver? Quais são os riscos desse relacionamento? Esse, mais esse. Ah, pastor, eu estou disposto a lutar, a orar e a tentar. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Tem aqui um companheiro de jornada com você. Eu vou orar junto com você. Eu estarei junto com você. O senhor faz meu casamento, pastor? Faço. Qual a condição, pastor? Eu quero conversar com os 2 e fazer pastoral com os 2. Se o seu futuro esposo se quer aceitar conversar comigo, então eu não faço o casamento de vocês. Mas se ele vier conversar e ouvir o que eu tenho a dizer, eu faço o casamento de vocês 2. Ah, pastor, se ele não quiser, eu não devo casar? Fica a seu critério. Mas aí você vai procurar um outro pastor para fazer o casamento. E eu não vou exigir dele ou dela, que não é crente, que se torne crente simplesmente para eu fazer o casamento. Não é isso. Porque aí é a conversão por conveniência, que não é uma conversão verdadeira e genuína. Mas o que precisa ser dito, tem que ser dito. O que precisa ser ouvido, tem que ser ouvido. E os riscos precisam ser assumidos. Um casamento de crente com descrente vai ser um fracasso? Não sei. Só o tempo dirá. Um casamento entre 2 crentes vai ser um sucesso? Não sei. Só o tempo dirá.
Mas tudo precisa ser dito, ser esclarecido, ser colocado sobre a mesa, porque casamento é algo sério. O casamento é muito sério, ainda mais um casamento feito sob a bênção de Deus. Não é brincadeira, mas condenar um casamento de um crente com um descrente, não farei isso. E usar 2 Coríntios 6,14 para isso, aí é desonestidade do pastor. É desonestidade do pastor. Ficou bem claro para nós aqui. 2 Coríntios 6,14 não está falando de casamento. E Paulo, em 1 Coríntios, nós já vimos o estudo, ele fala de casamento, de crente e descrente. E ele não condena. Não condena. Tá bom? Vimos o que Augusto Nicodemos diz. A palavra jugo, uma peça de madeira usada para atrelar bois e carroça ou arado, canga. Um jugo desigual acontece quando um boi forte e um fraco puxam junto a carga. O boi forte tem facilidade de puxar a carga, enquanto o mais fraco tem dificuldade. Desta forma, quando há um jugo desigual entre os bois e a produtividade de ambos cai, o trabalho acaba ficando difícil, tá? Esse é a definição do jugo e da palavra e do termo jugo desigual, mas não se refere a casamento, como bem explicou o reverendo Nicodemos, tá? Pastor, o senhor recomenda um casamento em jugo desigual? O senhor recomenda que um crente case com um não crente? Irmãos, eu não recomendo e nem desrecomendo, ou não recomendo. Sabe o que eu espero ver num casamento? A primeira coisa, respeito. 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 Aquele que não é crente, ele tem que entender que ele está casando com um crente ou uma crente. E ele tem que respeitar a fé dessa pessoa. Ele não é obrigado a ir à igreja, ele não é obrigado a respeitar, ele não é obrigado a ir à igreja, ele não é obrigado, né, a se batizar e tornar membro daquela igreja por exigência do casamento. Quando era pastor da Igreja Presbiteriana Independente, a gente vivia um grande dilema, porque muitas mulheres, elas acabavam se convertendo e elas vinham para a igreja e elas não eram casadas. Elas viviam junto, moravam junto e não eram casadas. E essas mulheres desenvolviam um trabalho e na hora da assembleia, a igreja queria eleger essas mulheres, mas havia um dispositivo constitucional que essas mulheres não poderiam ser eleitas diaconisas ou presbíteras, porque elas não eram casadas. Isso foi se tornando um problema na igreja. E como que na época, hoje eu não estou mais na Igreja Presbiteriana Independente, mas como que a Igreja Presbiteriana Independente passou a tratar dessa questão? Olha, se os dois são da igreja,
Se os dois são batizados ou querem se batizar na igreja, querem se tornar membro da igreja, então precisa haver o casamento. Precisa haver o casamento. Agora, se um não é da igreja, você não pode obrigar ele a casar. E aquele que passou a participar da igreja, então, ele passa a poder se batizar, fazer sua pública profissão de fé e depois ser eleito e exercer um ministério na igreja. Por quê? Ele já estava com aquela pessoa quando se tornou participante da comunidade. E não é por vontade dele ou dela que ele não é casado. Olha só que avanço que houve à época na Igreja Presbiteriana Independente, quando eu era pastor. Mas são os desafios de um crente e um descrente vivendo juntos. Nem sempre o descrente aceita aquilo que é recomendado e praticado pelos crentes. E aí o descrente sempre fica... aí o crente que é casado com um descrente, né, uma descrente ou um descrente, ele sempre fica, ou ela sempre fica, numa situação um pouco mais desconfortável. São os dissabores. Mas não é pecado. Tá? Casar com um crente ou uma descrente não é pecado. Tá? Pastor, o senhor recomenda? Não é o que eu olho em primeiro lugar. Eu vou abrir o meu coração aqui. Quando uma pessoa vem e me procura e quer casar, eu não olho isso como primeiro lugar. O que eu olho é a respeito, a cumplicidade, a comprometimento. É isso. Se o descrente vai vir a frequentar a igreja no futuro, isso vai depender de muitas coisas. Vai depender do testemunho que o crente dá dentro de casa, vai depender do testemunho da igreja, vai depender da vida de oração que o crente tem. E, claro, da soberana vontade e chamado de Deus para todas as pessoas. Tá? Então, amados irmãos, queridos e queridas, 2 Coríntios 6,14, não se põe em julgo desigual com os descrentes, não se trata de casamento, tá bom? Mas das associações e sociedades que fazemos ao longo da vida. Tá? É isso. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E como eu expliquei aqui, no caso de Corinto, a gente entendeu muito bem o que Paulo dizia. Falsos profetas infiltrados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Falsas doutrinas, falsos ensinos sendo propagados. Tá bom, irmãos? Então, eu queria dar essa aula hoje, né, para simplesmente desfazer esse mito, né, esse mito do jugo desigual que acaba acontecendo nas igrejas. E agora eu quero terminar com uma oração, né? Eu quero orar
pelos casais onde os dois são crentes, pelos casais onde um é crente e outro não é crente, pelos casais onde os dois são crentes, mas não vivem a harmonia de um casamento, e pelos casais onde um não é crente, mas eles vivem a harmonia do casamento. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, eu apresento agora, Senhor, todos que estão acompanhando esta aula e todos os casais e casamentos, ó Deus. Feito agora, através do estudo da Tua palavra, né? Ou desfeito, né? Desfeito pelo estudo da Tua palavra, o mito do jugo desigual. Eu quero que o Senhor abençoe todos os casamentos, de crente com crente, de crente com descrente. Que o Senhor abençoe os casamentos daqueles crentes que não estão conseguindo viver a harmonia do casamento. Que o Senhor verdadeiramente converta os corações, para que vivam esta harmonia e não sejam apenas um casal de aparência na igreja, mas que sejam verdadeiramente um casal aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque a aparência não nos levará a lugar nenhum. Também, ó Pai, eu quero interceder agora por aquela esposa que ora pela conversão do seu marido. Que o Senhor, ó Pai, dê forças a ela. Que o Senhor, ó Pai, dê perseverança a esta esposa, para que ela não desanime, para que ela não esmoreça, mas que ela continue orando e intercedendo pelo seu lar, como uma coluna que sustenta a família. Da mesma forma, eu oro, Senhor, pelo esposo que ora pelo seu lar, que ora pela conversão da sua esposa, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando e mantendo para que este esposo, para que este marido não esmoreça, não desanime, mas que continue orando e acreditando que a sua esposa há de ser chamada e que o Espírito Santo há de tocar poderosamente no coração desta esposa. Eu oro pela harmonia de todos os lares, de todos os casamentos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados irmãos, se ficou alguma dúvida, se ficou, alguma questão que não tenha sido tratada, comente ali na nossa página no YouTube, eu vou ter o maior prazer em tentar esclarecer. Se você é membro da nossa igreja, comente lá no grupo do WhatsApp a nossa aula, acrescente, fale, a sua experiência no casamento, fale, comente, ou na página no YouTube, nossa, aqui que tem a opção de comentar, ou no grupo da igreja, enriqueça essa aula com o debate. Nós não temos aula presencial ainda, senão teríamos um tempo de debate na aula presencial, onde você falaria sobre a sua experiência, sobre o seu testemunho. Fale no grupo da igreja, se você se sentir à vontade, é claro. Mas e aí? Você concorda com o reverendo Augustus Nicodemos de que crente não deve casar com descrente? Ou você concorda com o meu ponto de vista, que eu acho que mais importante do que crente casando com crente é um casamento harmonioso, onde ambos respeitam, e são respeitados, a sua fé é respeitada, e que o crente pode e deve orar pelo não descrente, mas se puder casar, o casamento ser entre pessoas da mesma fé, você concorda, você discorda? Qual é o seu ponto de vista? Qual a sua experiência? Comente, enriqueça a aula com a sua posição, com a sua experiência, com o seu ponto de vista. Mas o mais importante é você entender que o texto do jugo desigual não se trata de casamento, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.